aos Efésios. Então, hoje nós vamos dar continuidade na mensagem que tem por tema a ética cristã na vida dos verdadeiros filhos de Deus, parte 2. A ética cristã na vida dos verdadeiros filhos de Deus, parte 2. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão, presbítero Adriano, que nos conduzisse a Deus em oração. Por favor. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai celestial, nesse momento, ó Pai, a Tua igreja entra na Tua presença em oração, para suplicar a Ti, ó Pai amado, pela vida do Teu filho, pastor Miguel, que vai, Pai amado, fazer uso da Tua palavra, Senhor. Derrama sobre ele, Pai querido, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, Senhor, e suplicamos a Ti, Pai, que o Senhor venha usar o Teu filho como instrumento vivo em Tuas santas mãos, Pai. Que a Tua igreja, Pai, possa estar com seu coração aberto para ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Pai amado, joga por terra todas as preocupações, tudo aquilo, Pai amado, que porventura venha tentar tirar a atenção dos Teus filhos, Pai. Joga por terra, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa falar de uma maneira profunda aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler. Abre sua Bíblia, então, por favor, no capítulo de número 5. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos, para que todos nós possamos focar bem o texto, nós vamos ler todo aqui para fazer uma leitura, em uníssono, como diz alguns pregadores, E vamos começar do versículo 1. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte. Então, todos aqui na projeção, para nós fazermos uma leitura igual. Amém? Diz assim, começando por mim, que diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocalices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus participantes com eles. 8. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os irmãos, por favor, podeis tomar assento. A ética cristã na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Quando nós falamos verdadeiros filhos de Deus, irmãos, é porque nós entendemos que existem aquelas pessoas que, de fato, de verdade, nasceram de Deus, nasceram do Espírito. E, objetivamente, essa palavra se dirige aos servos do Senhor. Nesse texto, meus amados irmãos, nós vamos dar a sequência, a parte 2 dessa mensagem, que abarca todo esse capítulo 5, ou melhor, a metade do capítulo 5. Porque na próxima semana já entraremos no versículo 22, que vai falar sobre a questão da relação conjugal. E vai ser uma mensagem muito interessante, né? Mas hoje nós vamos nos ater até o versículo de número 21. E olhando para esses 21 versículos, nós vamos observar que no versículo 2, o apóstolo Paulo ele usa uma metáfora. Essa metáfora ele usa dizendo o seguinte: andai. Olha o que diz o verso 2. Andai em amor. Andai em amor. O que significa? Essa expressão andar significa uma conduta, um procedimento, uma conduta ou hábito geral na vida dos filhos de Deus. E isso se refere, irmãos, à ética. E o que seria a ética, como já foi falado na semana passada? A ética, nós sabemos, no tocante à fé cristã, se refere ao nosso procedimento, à nossa conduta enquanto servos de Deus. Podemos chamar de ética evangélica, ética cristã, enfim. Então, quando nós olhamos para essa expressão do apóstolo Paulo, nós não podemos perder de vista, ou seja, nós temos que ter um entendimento, conforme foi estudado, foi pregado no início dessa série, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo, diz o apóstolo Paulo, diz que nós fomos eleitos, nós fomos predestinados por Deus, nós fomos salvos pela graça de Deus, para vivermos uma vida de santidade e uma vida de amor. Então, a nossa posição em Cristo hoje é uma vida de gratidão a Deus, na qual nós fomos determinados por Deus para viver uma vida de santidade e amor. E não esquecendo também o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas como nós entendemos que a salvação, quando chega em nossos corações, ela produz efeitos. E aí o que diz o verso 10 do capítulo 2? Paulo diz lá que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós não podemos perder de vista isso, porque se nós
não tivermos essa consciência, se nós não tivermos essa consciência cristocêntrica, evangélica, nós deixamos de ser cristãos para ser qualquer outra religião, porque o cristianismo não podemos confundir com legalismo. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras porque, pela graça de Deus, nós já fomos salvos. Quem entendeu isso, dá uma glória a Deus. E também não podemos nos esquecer, irmãos, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós estamos só relembrando esses textos, porque se nós não tivermos essa compreensão, irmãos, a vida cristã vai se tornar algo estranho ao espírito do Evangelho. Lá no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus em nossas vidas, é que nós nos consagramos, que nós apresentamos as nossas vidas. Porque, irmãos, como nós falamos semana passada, se nós estamos vivos, é por causa da misericórdia de Deus. É por causa da bondade de Deus. E por último, não podemos nos esquecer que quem nos capacita, quem nos condiciona a viver uma vida moral, uma vida ética cristã adequada, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, como diz Paulo no capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que nos liberta da escravidão da prática do pecado. É o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Talvez nessa noite você, que não entendeu muito bem ainda o Evangelho, possa até pensar assim, mas como que eu posso mudar o meu temperamento, que eu sei que é complicado? Peça ajuda do Espírito Santo, que Ele ajuda a melhorar o seu temperamento. Porque, irmãos, aquilo que nós temos de frágil no nosso caráter, o Espírito Santo ajuda a consertar. Amém? Glória a Deus. Então, no tocante, preste atenção, irmãos, no tocante a alguns hábitos, nós vamos observar que a sequência desses, principalmente a partir do versículo 3, nós veremos até o verso 21 algumas admoestações ou exortações do apóstolo Paulo que se referem a hábitos, práticas ou condutas em que o Filho de Deus deve praticar ou não praticar, fazer ou não fazer. E aí, eu gostaria, já de antemão, deixar um princípio que eu aprendi com o livro, né? Porque, irmãos, nem todas as questões ou decisões que nós tomamos em nossas vidas diretamente estão reveladas na Bíblia. Mas um bom princípio para nós colocarmos na prática é: se Jesus estivesse no seu lugar, qual seria a decisão que ele tomaria? Em seu lugar, no meu lugar, o que faria Jesus? Os irmãos estão entendendo? O que faria Jesus? Será que Jesus trataria mal aquela pessoa A? Trataria mal aquela pessoa B? Então, começa por aí. Então, preste bem atenção. Os filhos de Deus devem andar no fruto da luz. Parece até um paradoxo, né? uma contradição de termos. Mas é o que de fato diz o versículo. Olha o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz.
Outrora nós éramos trevas. Portanto, quando nós analisamos esses versículos, nós vamos observar que a proposição básica desse capítulo, ou a metade desse capítulo, é que outrora nós éramos trevas e agora andamos na luz. Ou damos frutos que agradam a Deus, ou damos frutos que desagradam a Deus. Ou praticamos obras do diabo ou das trevas, ou obras ou hábitos que agradam a Deus. Então, nós entendemos que aquele que nasceu do Espírito, que nasceu do alto, que teve a experiência do chamado novo nascimento, ele naturalmente vai produzir as obras da luz, né? Ou fruto do Espírito, em outras palavras. Então, meus amados, vejamos, o tempo, a gente vai falando, mas o tempo vai correndo, né? Então, para a gente não ficar somente na introdução, então vamos lá. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina no tocante a esse tema tão interessante. Em primeiro lugar, os filhos de Deus não devem viver na prática ou hábitos ou obras das trevas. Até mesmo porque quem é filho de Deus tem o DNA do seu pai. Amém, irmãos? Quem é filho de Deus tem o caráter de Deus. Então, quem é filho das trevas, ele vive na prática do seu pai. Então, olha o que diz o verso 3. Preste bem atenção. Versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas a impundícia, palavra, né? Estranha aos nossos ouvidos, diz assim, mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Então, preste bem atenção, preste bem atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que não haja entre vocês, agora eu vou usar a versão, a NVT. Preste atenção. A NVT diz assim, que é uma tradução bem coloquial, né, para o nosso idioma. Diz assim, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E aqui, irmãos, eu queria me deter nessa palavra imoralidade. O que significa essa palavra? Essa palavra, no grego, a expressão grega é porneia, ou porneia. Porneia ou porneia. Essa palavra, ela traduz tanto, ela é traduzida como prostituição em algumas versões, impundícia, como essa versão, ou imoralidade. E eu estava pesquisando, né, o sentido mais objetivo dessa palavra, ela, se fôssemos assim classificar de uma forma mais próxima daquilo que o autor sagrado quis dizer, seria a questão da imoralidade. Por quê? Ela abarca todos os atos, preste atenção, todos os atos de perversão do instinto da sexualidade. Do instinto da sexualidade ou da reprodução. Preste atenção no que eu vou dizer. Qual é a origem do pecado? A raiz do pecado. Nós sabemos que o pecado, irmão, significa a transgressão da lei. A palavra pecado significa errar o alvo, quebrar o mandamento, transgressão da lei. Mas existe uma raiz, um nascedouro, que é, na verdade, uma perversão. A perversão dos instintos naturais outorgados pelo Criador. Por exemplo, um outro instinto, o instinto da alimentação. Todo mundo
se alimenta. Ou tem alguém aqui que é anjo nessa noite? Quem se alimenta? Quem tomou café hoje? Então, glória a Deus aí. Quem almoçou? Ou seja, o instinto da alimentação, irmão, serve para a nossa preservação enquanto seres humanos. Agora, a extrapolação desse instinto, qual é? Gula, glutonaria. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Eu sou de uma família que temos que tomar cuidado, né? Agora, por exemplo, o instinto da aquisição. O ser humano tem, por natureza, o instinto de adquirir as coisas ou os bens materiais. E qual é a extrapolação desse instinto? O furto, o roubo, o latrocínio, e vai por aí afora. São perversões desse instinto. Agora, no tocante ao instinto da sexualidade, ou da reprodução, porque Deus disse lá para Adão, Adão, crescei e multiplicai. E ali está inserido o instinto da procriação, inserido o instinto da sexualidade. Deus, naturalmente, criou seres humanos com o instinto da sexualidade. Agora, a raiz do pecado é a perversão desse instinto. É a extrapolação desse instinto. E quais são as extrapolações que essa expressão imoralidade abarca vários tipos de extrapolações no âmbito da sexualidade, que Paulo está dizendo aqui, olha, presta atenção, mas a imoralidade e toda sorte de impureza, isso está vinculado. Paulo diz, olha, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. E que perversões são essas? Eu vou citar algumas. Primeiro, fornicação. O que seria fornicação? A fornicação é uma expressão em latim, que veio para o português, que dá a ideia de pessoa solteira que pratica sexo sem ser casada. Isso é uma perversão do instinto da sexualidade. Porque o plano de Deus é que o ato sexual ele seja desfrutado dentro dos padrões do casamento. Esse é o padrão de Deus, que Deus determinou. Então, a fornicação é uma pessoa solteira que pratica sexo com pessoa solteira ou casada. O adultério, o que seria o adultério? Também é uma outra extrapolação. É aquela pessoa que pula cerca, como diz no popular. É o que está lá no 7º mandamento. É a pessoa casada que pratica sexo com outra pessoa casada ou com pessoa solteira. Então, a expressão imoralidade abarca isso também. E aí, outra sequência, olha, toda a possível variedade de perversão do instinto da sexualidade. Vai por aí afora. Por exemplo, a pedofilia é um outro ramo de extrapolação. É aquela pessoa, né, que, no nosso Código Penal, é literalmente crime. Né? É claro que nem, por exemplo, o adultério foi tirado do Código Penal. Hoje, em termos de crime, de punição, no nosso Código Penal não é mais crime, mas na lei de Deus continua sendo pecado e crime. Porque nem tudo que a nossa sociedade considera como crime é pecado. No sentido, e tem coisa, presta atenção, nem tudo que o que a sociedade diz que é crime, pode ser que não seja pecado. Mas tem muita coisa que a palavra de Deus diz que é pecado e a sociedade diz que não é crime. E aí nós temos que usar a palavra de Deus para poder discernir isso. Como estou entendendo? Diga amém, irmãos. Então, preste atenção. Então, toda sorte de perversão no instinto, do instinto da sexualidade, como, por exemplo, vamos continuar aqui, a pedofilia, a pornografia, o estupro, que é crime, crime hediondo. Tudo isso, irmãos,
é perversão do instinto, da sexualidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mas a imoralidade, ou a impundicícia, ou a prostituição, conforme algumas versões, não se nomeie entre vós. Portanto, uma pessoa que está presa a algum tipo de vício dessa natureza, ela precisa de libertação. E aqui, irmão, nós vemos uma outra palavra. A palavra grega traduzida por impureza, olha o que diz o texto, voltando ao versículo 3. Mas toda sorte de impureza, toda sorte de impureza. Essa palavra no grego, ela se chama akatarcasia, que traduzida por impureza, a qual traz uma ideia geral de todos os desejos desnaturais, ou seja, toda a variação nesse âmbito também da questão da sexualidade. E aí, irmãos, que nós, na condição de evangélicos, começamos a ter algum tipo de problema com a nossa sociedade. Porque a palavra de Deus ela é clara ao mostrar que a prática da homossexualidade ela é pecado. Porque essa expressão impureza nos dá a ideia da questão da homossexualidade. E isso nos faz referência também a Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Pode jogar em Romanos 26 e 27. Capítulo 1, 26 e 27. Que diz assim, Paulo falando nessa questão da homossexualidade. Por isso, Deus os entregou ao desejo vergonhoso. Até as mulheres trocaram sua forma natural de relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderem em desejo um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. Em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então, a impureza aqui seria a prática da homossexualidade, seja homem com homem ou mulher com mulher. Prática abominável, condenada pelas Sagradas Escrituras. Então, Paulo está dizendo claramente, olha, que isso não se nomeia em meio de vocês, do povo santo, o povo eleito de Deus. Mas Paulo também, ele fala da cobiça. Olha quanta coisa esse versículo 3 diz. Paulo diz assim, a cobiça também, nem sequer se nomeia entre vós. E aí, quando nós vamos pesquisar a fundo essa expressão cobiça, isso tem a ver lá com o 10º mandamento do Decálogo. Não cobiçarás. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, por certo, isso também faz referência, ou provavelmente, àquilo que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus diz assim, capítulo 5, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito? O Senhor dizendo, não cometerás o adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para a mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se teu olho faz você pecar, arranque e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E aqui Jesus mostra que a questão do pecado da cobiça, ela não se refere tão somente ao ato externo, mas até ao ato do coração que Deus vê. Por isso, irmãos, que nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. Quantos precisam da misericórdia de Deus? Diga amém, irmãos. Porque quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, vemos o quanto nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Então, Paulo está dizendo que essas coisas não devem ser prática dos filhos de Deus.
Em segundo lugar, irmãos, tais práticas, de fato, elas não convêm aos verdadeiros filhos de Deus. Assim, meus amados irmãos, nós também, como diz o apóstolo Paulo, nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Olha o que diz o versículo. Olha o que diz o versículo que o apóstolo Paulo diz. Pois, como diz o Senhor Jesus, nós seremos julgados por aquilo que falamos. Olha o que diz o versículo de número 4. Nem conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes a estas. Pelo contrário, com ação de graças. Em segundo lugar, aqui que nós vemos, irmãos, que o cristão deve ter cuidado com aquilo que sai da sua boca. Pois o Senhor Jesus diz lá em Mateus 12:36, digo-vos que vocês, no dia do juízo, darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Assim, irmãos, nós entendemos que nós, como foi pregado pelo nosso irmão Léo, nós não podemos dar lugar a palavras obscenas, conversas tolas, piadas indecentes, coisas vulgares, porque essas coisas, irmãos, entristecem o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz, voltando no versículo 4, nem conversação torpe, conversas tolas. Quando isso sai da boca do servo de Deus, irmãos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas, pelo contrário, como diz lá em Efésios 4:29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Essa palavra torpe, no grego, é sapros. Sapros, que significa literalmente podre. Ou seja, irmãos, não é conveniente um cristão xingar, falar palavrão, amaldiçoar pessoas. Isso não convém na boca do servo de Deus. Muito pelo contrário. A nossa boca, ela deve transmitir graça aos que ouvem. Profetizar bênção na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Diga amém, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Porque olha o que diz o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Então, meus amados, essas são algumas das práticas que nós não podemos nos deixar conduzir, porque quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração vai viver segundo a santidade de Deus. Quantos estão entendendo, diga amém. Então, assim o apóstolo Paulo afirma dizendo que essa prática ou esses atos, não, os que praticam essas coisas, olha o que diz o verso 5, voltando ao verso 5, sabeis isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós não nos deixemos levar ou nos enganar, pois sobre essas coisas, de fato, vem a ira de Deus. Ou seja, nós também não devemos ser cúmplices dessas coisas. Ah, fulano diz, eu não... Muita gente diz assim, olha, eu não faço não, mas também não me oponho a quem pratica essas coisas, não. Ah, mas... Cuidado, mamãe dizia que quem se mistura com porco...
Irmão, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com isso, irmão. Porque, irmãos, olha, quantas pessoas, às vezes, pagam porque estão misturadas com pessoas que estão praticando essas coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que é fofoqueira, que você, quando chega, essa pessoa só gosta de falar mal da vida dos outros, cuidado, senão você pode se tornar um fofoqueiro também, uma fofoqueira. Cuidado. Quem já conheceu alguém fofoqueiro? Levante a mão, irmão. Ih, rapaz, quanta gente levantou a mão. Então, irmão, se afasta, porque se ela está falando de mal de uma pessoa para você, certamente ela está falando de você para outra. Então, cuidado com o fofoqueiro, com a fofoqueira, o maledicente. Então, quem pratica essas coisas, irmão, são os filhos das trevas. Filho das trevas. Ou seja, o Filho de Deus, ele não pode se entregar a essas práticas. Essas práticas que são práticas das trevas. Práticas de uma natureza caída, de uma natureza pervertida. Por isso, irmãos, que nós precisamos da misericórdia e do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Andar em amor, irmãos, é andar em santidade. É andar na prática da justiça. É fazer a vontade de Deus conforme a palavra de Deus nos orienta. E em segundo lugar, irmãos, nós vamos observar que basicamente aqui, os filhos de Deus devem andar sim na prática do amor ou hábitos do fruto da luz. Olha o que diz o versículo 8. Olha, pois agora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Diga para o seu irmão, você é luz. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus falou, vós sois sal da terra, a luz do mundo. Irmãos, aonde o cristão chega, o verdadeiro cristão chega, irmãos. Muitas das vezes ele nem precisa falar que é cristão. As pessoas mesmo falam, quem já teve essa experiência? E a pessoa fala, vem cá, você é crente? Você é cristã? Porque as pessoas já percebem, irmãos. Estampado no brilho, não, porque a pessoa tem algo de diferente nela. O comportamento, o hábito. Aleluia! Agora vós sois luz do Senhor, como diz aqui o apóstolo Paulo. Olha o que diz, porque no passado vocês eram treva, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui, irmãos, eu quero dizer algo. Pela nossa capacidade humana, nós não temos a condição de vivermos na prática do verdadeiro bem. Por isso que todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, porque Ele que nos ajuda a vivermos essa realidade cristã. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Joga de novo aí Romanos 8, 1 e 2, por favor, na tela. Pode jogar, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo fala no tocante a isso. Romanos 8, 1 e 2. Pode ser a RA mesmo. Romanos 8, 1 e 2. Agora foi lá, beleza. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Verso 2. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito de vida os libertou da lei do pecado e da morte. Quando nós éramos trevas, nós vivíamos debaixo do tacão da lei do pecado, dessa força que nos escravizava.
Mas agora, irmãos, na condição de salvos, pela graça de Deus, nós temos essa grande força que nos ajuda a viver uma vida de santidade, de amor e de pureza. E quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão que está, o Espírito Santo te ajuda. E o Espírito Santo te ajuda a você ter o caráter de Jesus, a você ter os bons hábitos de Jesus, a nós vivemos o amor de Jesus Cristo, irmãos. Por exemplo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não consegue perdoar, irmãos. Mas o Filho de Deus, ele perdoa. Ele pode até ser ferido, pode ser magoado, mas ele vai perdoar porque o Espírito Santo vai sempre incomodar o coração dele e o coração dela que tem que perdoar. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que nos libertou da lei do pecado e da morte. Então vamos lá, Paulo está dizendo aqui nesse versículo 8, ele fala da bondade, preste atenção. Ele fala, olha o que diz aqui, versículo, olha, agora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz, versículo, né? Andai como filhos da luz. Olha o que diz o verso 9, melhor dizendo, porque o fruto da luz consiste, preste atenção, o fruto da luz consiste, o verso 9, em bondade. Bondade. Irmãos, quem nasceu de Deus, irmão, não tem um coração mesquinho. Mesquinharia não é para os filhos de Deus. Naturalmente, o Filho de Deus, ele tem um coração bom. Um coração bom. Aleluia. Que é um coração bom, irmãos? É um coração que se preocupa mais em dar do que receber. Aleluia. Bondade. Eu louvo a Deus, irmãos, que no rebanho de Jesus não existe pessoa perversa. Aleluia. Oh, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus que o nosso Deus é bom? Se o nosso Deus é bom, nós também precisamos praticar a bondade. A bondade, irmãos. Nós não fazemos caridades, ou damos esmolas, ou fazemos bondade para sermos salvos, não. A bondade é uma virtude de um salvo, porque ele serve um Deus que é bom. Você pode dizer que Deus é bom? Aleluia! Então nós também precisamos usar de bondade para com o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós não podemos ser carrascos ou vingativos, não. E aí Paulo continua dizendo, justiça. Nós precisamos ser justos com as pessoas. Justiça. Ser justo, irmãos, é procurar fazer as coisas de forma correta. Ser justo. O cristão não pode ser injusto. Ser injusto é tratar as pessoas de uma forma diferente daquilo que realmente são. Agora, muitas das vezes, além da justiça, nós vamos precisar usar de misericórdia com as pessoas. Porque Tiago diz que nós não usarmos de misericórdia, quem quer a misericórdia de Deus, precisa também usar de misericórdia. Como estão entendendo? Diga amém, irmãos. Nós precisamos usar da verdade, como aqui diz o texto. Irmão, cristão, cuidado aí com as fake news, a desinformação. Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é que tem desinformação, irmão, que tem de mentira. Pessoas caindo aí em conto do vigário. E aqui eu sou obrigado, Isaac, a abrir um parêntese. Os irmãos idosos, principalmente os irmãos, cuidado aí com as mentiras que aparecem nos celulares, golpes, falcatruas, ligações, desconfie, porque tem muitas pessoas usando de mentira. Eu já atendi umas 3 ou 4 pessoas aí que fizeram empréstimos indevidos na conta da pessoa, pessoas enganando os outros, usando de mentira.
Então, irmãos, o crente, ele não pode usar de mentira. Ele não pode usar de engano. Esses dias aí eu fiquei sabendo de um caso de um rapaz que comprou um carro. O rapaz comprou um carro e ele foi repassar para o carro para o outro rapaz. O veículo estava remarcado, o carro estava remarcado na base da mentira. A mentira, nós temos que falar a verdade. Quantas pessoas nos seus negócios, nos seus tratos, usam de engano com as pessoas? Não, irmãos. Ah, fulano de tal vai comprar a nota fiscal. Não, vem cá, a nota fiscal é 20, não, bota lá 80. Não, irmãos. Isso é superfaturamento. Isso é mentira. Nós precisamos usar da verdade. E às vezes, na passagem do ônibus, tem muita gente que pega o troco a mais e fica quietinho, né, irmãos? Ah, não, é benção, causa do céu. Mas coitado do cobrador, ele que vai pagar lá depois, quando faltar no caixa dele. A caixa te deu o troco lá a mais, coitada, lá no final do dia, vai faltar no caixa dela. Está arriscado de ser demitida. Então temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Então, isso não convém aos filhos de Deus usar de mentira, mas muito pelo contrário, usar da verdade. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. E aí Paulo diz no versículo 14, desperta tu que dormes. Será que tem alguém dormindo nessa noite? Dá uma catucada do teu irmão. Você está dormindo, Natan? Tu pulou para caramba hoje, não pula? Você está dormindo? Desperta tu que dormes. Tem alguém dormindo aí? Foi cansativo, né, irmãos? Oh, aleluia. Mas o despertar aqui, irmãos, espiritualmente. Despertar espiritualmente. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, diz aqui o apóstolo Paulo. Cristo te iluminará, aleluia. Cristo está me iluminando através da sua palavra. Ele está te iluminando hoje aí, irmãos, para que nós não sejamos levados por qualquer tipo de doutrina e de engano. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te levantará. Cristo te levantará. Cristo te iluminará. Aleluia. Então, como diz o verso 15, irmãos, olha o que diz o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Irmão, nós somos salvos pela graça, não uma graça barata. Porque tem muita gente que confunde a doutrina da graça com a doutrina da permissividade. Não, irmãos. Nós não servimos a graça barata, não. Muito pelo contrário, a graça foi muito cara por nós. Porque ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Como estão entendendo? Diga amém, irmãos. Essa graça chegou no nosso coração para mudar a nossa vida. Para mudar o nosso coração, para mudar o nosso comportamento, a nossa conduta. Não é graça barata, não. Muito pelo contrário, a graça de Deus nos leva a viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Precisamos de sabedoria. E a nossa sabedoria está aqui, irmão, na palavra de Deus. Precisamos andar com sabedoria. Eu conheço uma pessoa, eu não vou citar o nome por ética, lá no trabalho dela, todo mundo estava praticando falcatrua, dando pernada na empresa. Aí essa pessoa não estava batendo as metas. Estava preocupada porque não estou batendo meta, não estou chegando no objetivo. O pessoal tudo chegou, e a pessoa ali na honestidade. Mas os outros colegas tudo praticando, né? Fazendo aquele jeitinho brasileiro, né, irmãos? Dando um jeitinho para lá, para cá. A direção da empresa descobriu,
mandou todo mundo embora e aquela pessoa que estava na prática que ia ser foi promovida. Olha só. Você pode dar um glória a Deus aí, porque Deus fala assim na vida dos filhos de Deus? Irmãos, andar como sábio, não como necios. Andar com sabedoria é andar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, qual é a vontade do Senhor. Não dormindo, andando com prudência. E como diz o verso 16, olha o que diz o verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, remir o tempo significa que nós precisamos aproveitar bem as oportunidades que nós temos. Nós estamos vendo guerra na Ucrânia, guerra na Palestina e Jerusalém, mas disser que não tem guerra no Rio de Janeiro, irmãos, é bala voando para tudo quanto é lado. Aqui no Rio de Janeiro morre gente à torta e à direita. Então, irmãos, preste bem atenção, nós não sabemos o nosso tempo de vida na face da terra. Não sabemos o dia da volta de Jesus. Você sabe por que Deus não revela quantos dias que nós temos na face da terra? De repente, para mim, falta 5 dias só. Não sei. Um dia desse eu pensei, que eu ia partir, Não sabemos, irmãos. Deus soberanamente, como já dizia Jonathan Edwards, Me ajuda aí, Gabriel, Ele dizia o seguinte, que Deus soberanamente determinou que uns vivessem 50 anos, outros 60, outros 30, outros 40. Mas o que eu e você, por exemplo, se eu só tenho 60 ou 65 anos para viver, cada dia desde 65 eu tenho que viver sabiamente, aproveitar a oportunidade que eu tenho. E como que eu devo aproveitar bem essa oportunidade? Servindo a Deus, servindo ao reino de Deus, servindo a família, sendo uma pessoa que dê fruto para a glória de Deus, aproveitando bem meu tempo. O nosso tempo é ouro, irmãos. Ouro, ouro, ouro. O que você está fazendo com o seu tempo? Irmãos, muitas das vezes nós até perdemos tempo com coisas que não nos levam a nada. Por exemplo, tem muitas pessoas que quando poderiam estudar, não estudam, não se qualificam, não se preparam, e lá na frente ficam reclamando da sorte. Por isso que eu ensino aqui os pré-adolescentes, ensinei meus filhos, eu aprendi isso, eu tenho repassado. Quem se prepara melhor, serve melhor. Então estude, se qualifique, se prepare. Aproveite o tempo que você tem. E principalmente a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Diz a palavra do Senhor, remindo o tempo, aproveitando bem as oportunidades. Não viver como insensato, como diz o verso 17. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pergunta para o seu irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta aí. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Emerson, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou acertar a vontade de Deus para todo mundo aqui. Você quer ver? Eu vou acertar em cheio aqui agora. Não é porque eu tenho bola de cristal não, irmão. Sabe por quê? É a palavra de Deus que diz. No sentido geral da coisa, você vai ver agora a vontade de Deus para a sua vida. Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Abre aí. A vontade de Deus para mim, para a sua vida, para todos nós. A vontade de Deus é essa. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 3, de 1 Tessalonicenses. Tem a ver com tudo isso que nós estamos estudando aqui agora. Olha o que diz aqui, olha. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade ou santificação. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Viver em santidade. Por isso, olha o que diz o texto, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Verso 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos que morreram. Ou seja, quantos estão esperando a volta de Jesus? Diga aí, dá um glória a Deus. Então vamos santificar a nossa vida. Cuidado com o filme pornográfico. Cuidado com os filmes.
Cuidado com essas coisas que circuncidam nas redes sociais. Porque, cuidado dos pais também, porque às vezes, irmãos, os pais deixam os celulares na vida dos filhos e muitas das vezes pode ter até uma babá sexual já instruindo o seu filho. Cuidado com essa babá sexual que está instruindo o seu filho, pervertendo o caminho do seu filho. Vamos ter cuidado, irmãos. Por isso que nós vemos aí quantos crimes aí de pedófilos que se utilizam das redes sociais para induzir pessoas a crimes, a pecados. E quantas pessoas até perdendo a vida, por quê, irmãos? Ela conhece uma pessoa na internet, marca um encontro, quando vai ver o camarada é criminoso ou criminosa. Às vezes a pessoa entra num site desse da vida e pensa que está marcando um encontro, um casozinho, que nada. Às vezes é uma quadrilha especializada. Então, cuidado. Cuidado. Vamos vigiar, irmãos. Vigiar e orar, diz o Senhor. Então, irmãos, olha, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. O que é santificar? É separar, é proceder de forma adequada. Assim, irmãos, verso 18. Olha o que diz o verso 18. E não vos embriagueis com vinho que há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. Quantos precisam do Espírito Santo? Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Sem Ele nós não somos nada, sem o Espírito Santo nós não podemos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E como é que eu me encho do Espírito Santo, irmãos? É lendo a palavra, orando, santificando a nossa vida. Mas enchei-vos do Espírito. E aí Paulo continua dizendo... Paulo, olha o que diz o versículo de número 19, olha o que diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, louvar a Deus não é só no templo, só na igreja, não. Você pode louvar a Deus lavando louça, ali, cozinhando, cuidar para não se queimar, né? Tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas nós podemos salmodiar, louvar o Senhor no nosso coração, irmãos. Por isso que nós precisamos selecionar bem as músicas que nós adoramos a Deus, que nós cantamos. Porque olha o que diz o texto sagrado, olha, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você sabia que tem gente que é batizada com o Espírito Santo lavando louça? Fiquei sabendo de um soldado que estava lá no quartel, ele estava no culto, estava tão gostoso, que lá no exército, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, com a arma em punho lá, irmãos, porque ele estava adorando ao Jesus, glória. Começou. Quem lembra daquele mistério daquela cantora que Jesus batizou aquele irmão no Espírito Santo no ônibus? Isso é verdade. Andréa Fonte, é isso mesmo? Jesus batiza com o Espírito Santo no trabalho, até dormindo, irmãos. Se a pessoa vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor, então o papai e mamãe ensinam os seus filhos a adorar o Senhor dentro de casa. Amém, Natan? Glorificar Jesus. É isso mesmo, rapaz. Então, irmãos, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, concluindo, porque eu não quero avançar mais. Olha o que diz a palavra de Deus, para concluir. Devemos dar graças a Deus por tudo em nome do Senhor. Olha o que diz o verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um graças a Deus comigo nessa noite, porque você está na presença do Senhor? Sendo orientado por Deus em tudo, através da sua palavra, porque a palavra ela está nos discipulando, irmãos, ela está nos orientando conforme deve ser a nossa conduta, a nossa prática, a nossa ética, o nosso comportamento deve ser assim, conforme a palavra de Deus nos orienta. E como diz o verso 21, olha o que diz o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa sujeição, irmãos, esse temor do Senhor deve ser em amor, irmãos, seguindo o exemplo de Jesus. Porque qual é o exemplo que Jesus nos deu? Lá em Filipenses, nós vamos ver a mútua sujeição de Jesus. Porque Jesus, sendo Filho de Deus,
Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E como diz Paulo, que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque se nós vivemos essa sujeição mútua, né, nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Sentimento de humildade, sentimento de obediência, sentimento de temor ao Pai, sentimento de glorificação a Deus. Nos coloquemos de pé, por favor, irmãos, para encerrar. E como ele diz em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Se nós nos sujeitarmos uns aos outros em amor, se nós, à semelhança de Jesus, nós seguimos o exemplo dele, como diz Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, nós vamos orar agora. Eu gostaria de fazer um breve apelo. Se você sentir no seu coração que você precisa da ajuda do Espírito Santo para se consagrar mais ao Senhor, para se santificar mais do Senhor, você deseja pedir isso aqui no altar, saia do seu banco, eu quero orar por você. Ou você...